e Deus tem sempre uma palavra para poder estar abençoando a vida dos seus filhos. Tanto você que se desloca da sua casa, deixa lá o aconchego do seu lar, para vir até o templo, na casa do Senhor, para poder estar recebendo uma palavra, quanto aqueles que não podem, mas nunca deixa de ouvir uma palavra, sempre pega o teu celular e ali se conecta, e aí nos acompanha e também recebe uma palavra abençoada. Então, Deus ele tem compromisso com aqueles que andam na sua presença. O texto nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Observe, irmãos, que aqui tem alguns conselhos dentro desse versículo muito importantes, e o primeiro deles é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque tem muita gente, irmãos, que ele não consegue ouvir conselhos do seu pastor, ele não consegue ouvir conselho de irmãos da igreja, mas conselho dos ímpios. Eu já expliquei para os irmãos o que é ímpio, né? Não é porque só a pessoa está aí fora que é denominado ímpio, né? Mas tem pessoas que ele tem o prazer de querer fazer o mal, então ele sempre dá conselhos ruins. Se o conselho for bom, é muito bom a gente ouvir conselhos, mas que conselho seria bom para mim, se não for vindo de alguém que é servo de Deus? Então ele está dizendo assim: olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque ímpio, ele não tem conselho bom para dar para ninguém. Isso é um fato, irmãos. O ímpio, ele não tem conselho bom para dar para ninguém. Todo o conselho dele é perverso, todo o conselho dele é do mal, porque ele não tem Deus no coração, e ele não tem bondade no seu coração, então ele só vai dar conselhos que não prestam. É por isso que a Bíblia diz que essa pessoa, que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é um bem-aventurado. Mas não somente aquela pessoa que não ouve conselhos dos ímpios, mas também aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? Imagine você que tem pessoas que ele não consegue vir para a igreja, porque ele está sempre na rodinha lá, está sempre no caminho. Os pecadores estão lá falando piadinha, está lá conversando, convidando ele para o churrasquinho, e ele está lá infiltrado. Isso é se deter no caminho dos pecadores, não é isso? Ele deixa de participar de uma reunião evangélica para poder estar conversando. É meu amigo, faz tempo que eu não vou na casa dele, e vai na casa do amigo, e vai na casa. A pessoa não tem nada com Deus, e não tem nada para oferecer de Deus para ele, e muito pelo contrário. Quando você vai falar de Deus para ele, fala assim: rapaz, isso nem vem, porque eu já estou saturado, ou vou falar daqui, ou vou falar dali. Ele não tem. O negócio dele é muito pelo contrário, ele quer convencer você a fazer as coisas que ele faz. Chega na casa dele aí, vai tomar um golinho aí, está tomando uma cervejinha, aceita um golinho. Você, não, que isso, rapaz, um golinho não faz mal para ninguém, é isso? Fala lá uns palavrões, ensina você também a falar. Então, isso é se deter no caminho dos pecadores. E o pior desses é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Então, veja só: não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 conselhos. O que é assentar na roda dos escarnecedores? Irmãos, você, por um acaso, já não recebeu uma mensagem no teu celular, um vídeo no teu celular, de pessoas fazendo piadinhas de crente? Fazendo as piadinhas com coisas da igreja? E você pode ir. Isso chama-se escarnecer da obra de Deus. Fazendo aquelas piadinhas de dancinha, de falar em línguas estranhas, não é isso? Fazendo pegadinhas. Isso chama-se escarnecer da obra de Deus. Pessoas que fazem aquelas rodinhas,
né? E aí conta piadinha de crente e você racha o bico de dar risada. Sabia, meu amigo, você que está nos assistindo, que isso é um pecado gravíssimo e que Deus se entristece muito? Essas pessoas que fazem stand-up aí pelas redes sociais, né, usando o YouTube, usando também esses aplicativos, usando Kawaii, usando Instagram, usando TikTok, vídeos curtos, não é isso? Mas brincando com a palavra de Deus. Isso chama-se escarnecer da obra de Deus. E quando você faz isso, acredite que Deus, Ele não tem ninguém por inocente e Ele vai requerer de ti. Aí as pessoas acham engraçado, brinca, né, faz chocarrice. Acontece, irmãos, que a obra de Deus, ela não abre espaço para que você faça gracejo, para que você faça brincadeiras com o reino do céu, porque o reino do céu é algo muito sério e depende de muita honestidade, de muita fidelidade, de muita seriedade, para que as almas elas sejam alcançadas pelo poder de Deus através de homens que falam a verdade, de homens que têm seriedade na palavra. Porque quando você é uma pessoa que você escarnece, que você faz brincadeira, que você faz piadinha, quem é que vai dar crédito à tua palavra? O Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa palavra? Quando eu sou um homem de Deus, que ando na palavra, as pessoas elas vão me respeitar, porque elas veem em mim algo que é diferente do convívio que ela está. As pessoas te respeitam, está brincando, falando bobagem, falando palavrão, mas quando você chega na rodinha, eles falam assim: respeita o irmão. Mas quando te chama você para junto, vem cá, só, e você participa, e você acha engraçado, e você faz gracejo, então essa pessoa não é bem-aventurada. Que aliás o título desse capítulo é a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Então tudo que eu fizer que for contrário à palavra de Deus, pode ter certeza, irmão, que será pesado na balança. Mas a Bíblia diz assim que é bem-aventurada essas pessoas, né, que ela não se detém, que ela não ouve conselho dos ímpios, que ela não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas muito pelo contrário, antes ela tem um prazer na lei do Senhor. E o engraçado, além de ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque tem pessoas que só meditam de noite quando vem para o culto, aí quando é de dia, never, não tem Deus, né? Jamais busca a palavra do Senhor, não tem um louvor, né, na sua boca. Eu costumo dizer que hoje, se você pegar o celular de muitos crentes, não é todos, mas uma boa parte, e por que não dizer a maioria, você não encontra na playlist deles louvores. Você encontra música rock, músicas pesadas, né, música até de palavreado de baixo calão. Não tem louvores. E se você observar, tem muitos abençoados por aí. Você que está nos assistindo sabe disso que eu estou falando? Que o toque do celular dele, ele coloca o toque do celular de uma música que não tem nada a ver com o mundo evangélico, com as coisas celestiais. São músicas totalmente pervertidas, não é isso? Mas ele acha que está tudo certo. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Para que serve o culto de ensino, irmãos? O culto de ensino, ele serve para te orientar, para abrir os teus olhos, e para que, se você estiver andando diante da presença do Senhor, fazendo a coisa errada, você possa abrir os olhos e entender que o errado não agrada a Deus. Então eu começo a fazer a coisa certa, é isso? Mas a Bíblia ainda, ela fala algo muito interessante para essas pessoas, que ela tem o prazer na lei do Senhor e medita na sua lei dia e noite. Diz assim: pois será como uma árvore plantada junto
junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que é isso? Quando ela fala de árvore plantada a beira de ribeiro, é porque nós temos estação no ano que a chuva desaparece, e aí o sol escaldante, você pode ver que muitas árvores ela acaba secando, né? As plantações ficam murchas. Mas trazendo isso para o mundo espiritual, está querendo dizer que quando você se afasta de Deus, você perde o brilho, você perde o contato, você perde a intimidade com Deus, você perde o prazer de estar com Deus, e Deus se afasta de você, é como se estivesse murchando, é como se estivesse secando, e aí você não tem mais vontade de ir para a igreja, você não tem mais vontade de adorar a Deus, e na sua boca não passa mais louvores, e aí se torna um crente doente, e aí acaba morrendo espiritualmente, porque as coisas do reino de Deus, ela não faz bem para a nossa alma, nesse estágio que nós estamos. Mas todo crente que ele anda na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele tem prazer, ele rejeita as coisas que estão aí fora. O senhor oferece para ele, não quer tomar um golinho? Não, meu amigo, ele se sente até nojo. A pessoa convida ele para ir num churrasquinho, né? E fala um palavrão e xinga ele, né? Ele não entra na brincadeira, ele não participa, né? E as pessoas ficam até envergonhadas. Então, essa pessoa que age assim, de conforme com a palavra de Deus, ele é como se fosse uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, porque quem está, a árvore que está plantada junto a ribeiro de água, o rio, ele faz com que aquela terra, ela permanece, mesmo na seca, sempre umedecida, e com isso, a árvore, ela fica frondosa todo o tempo, e a Bíblia diz que dá o seu fruto nas estações próprias. Mas, ao contrário disso, diz a Bíblia, não são assim os ímpios, mas são como o quê? Como a moinha que o vento espalha, ou seja, ele nunca tem nada. Já viu aquela pessoa que você vai conversar com ele, ele fala assim, irmão, pra mim, você sabe, eu tô assim, entendeu? Se der eu vou, se não der eu não vou, se eu vou eu não fico, se eu fico eu não vou, entendeu? Eu não tenho muita lá vontade de estar indo também, e se eu for também, entendeu? Dá vontade danada de ir embora logo, né? E qualquer hora eu apareço. Essa é a situação dessa pessoa. Sabe o que é isso? É porque ele é como uma moinha que o vento espalha, senhora, joga para longe, a palavra de Deus não chega nem entrar nele, não chega nem penetrar nele, porque ele está com os parâmetros, digamos, desequilibrados, não está batendo com aquilo que Deus ele tem preparado para mim. E quando eu faço isso, irmãos, Deus tira a responsabilidade dele de diante de mim, e aí eu fico como se fosse um barco à deriva no meio do mar, sem motor e sem leme. Sabe o que é isso? A água fica fazendo você fazer isso, rodar, ir para lugares incertos, não é isso? Te coloca em perigo, né? E a Bíblia ainda diz que tudo quanto fizer prosperará, não é isso? A casa dele é abençoada, o salário dele é abençoado, né? As coisas que ele faz é abençoado, porque Deus prospera tudo aonde ele coloca as mãos. Eu já conheci pessoas, irmãos, parece assim, uma admirável falar isso, mas é verdade. Eu já conheci, não foi uma nem duas pessoas não, que ele chegar na casa da gente, não, ele fala assim, eita, olha só, a sua casa é bonita. Aí chegar assim, irmão, colocar a mão na planta, fala assim, olha que planta bonita, parece de plástico, né? É de verdade, é de verdade. Ele ia embora, a planta murchar, e no outro dia a planta secar. Sabe o que é isso? Pessoas que já estão amaldiçoadas, pessoas que carregam um peso dentro delas, e aonde elas passam, elas causam mal-estar, elas causam destruição, e nem as plantas subsistem ao mal que está naquela pessoa.
E ainda diz o versículo 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Irmãos, para dizer a verdade, você fala assim: olha, eu não sei porque fulano era um crente tão abençoado, aí de repente ele parou de vir na igreja e sumiu, e aí não quis mais saber de igreja, mas ele era um abençoado. Se ele fosse, irmãos, a Bíblia diz assim: ó, saiu de nós porque não era de nós, porque se fosse nós estaria conosco. E aqui está dizendo a palavra de Deus que eles não permanecerão na congregação do justo. Se é uma congregação, se é uma igreja aonde se vive a palavra, onde se prega a palavra, aonde se anda na palavra, essas pessoas, elas não conseguem permanecer ali, porque elas não fazem parte daquele mundo, porque elas não fazem parte daquele convívio. Então ela se sente mal, ela não consegue permanecer. Ele vai passar 1, 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas ela não vai conseguir ficar ali, ela vai acabar saindo. Aí quando sai, você fala assim: nossa, mas era uma pessoa tão abençoada, e por que saiu? Durante essa minha caminhada para Jesus, durante esse tempo que eu venho servindo a Deus e ministrando a palavra do Senhor, eu já presenciei muitas qualidades de pessoas que vêm para a igreja, que aceitam a Jesus, que ficam um determinado tempo e depois elas, do nada, elas desaparecem, sem menos uma causa qualquer, elas desaparecem. E aí quando você vai procurar e perguntar, assim: não, é que não estava me sentindo muito bem, entendeu? Eu achei melhor não. Depois tem uma pessoa lá que, entendeu, me olha torto, e aí, sei lá, não consigo. Eu já falei para os irmãos aqui que uma vez eu notei que um casal desapareceu da igreja, fazia tempo que não ia, e aí um dia eu consegui descobrir onde é que eles moravam até, por sinal, um pouco longe, e aí eu fui visitá-los. Cheguei lá, entre 9 horas e 9 e pouco, aí me receberam muito bem. Fui no domingo, porque domingo é fácil achar crente em casa, né? Cheguei lá, me receberam muito bem: pastor, que bênção, está por aqui, Pai do Senhor e tal. Falei: Pai do Senhor. Falei: e aí, irmãos, como é que está? Está tudo bem? Não, tá bem. Ele, mas a esposa: não, tá nele, não, tá bem, graças a Deus. Falei: não, é que eu tenho notado que vocês não têm ido na igreja, né? Mas a gente não está indo, mas a gente, entendeu? A gente serve a Deus e estamos aí. Faltou oportunidade. Falei: meu irmão, mas além de vocês não terem ido na igreja, eu estou percebendo que nem culto de Santa Ceia vocês estão indo. Não, a gente toma sim, não toma dele, não toma, mas toma onde? Porque na igreja vocês não têm ido. Qual foi a última vez que vocês tomaram ceia? Aí eu falei assim: então, não foi o mês passado? Não, mês passado não foi, já faz mais ou menos tempo. Não, então, pera lá, foi, não, foi em dezembro. Aí não sabia nem quando mais, dezembro, estava já no mês de março, né? Falei: está vendo só, irmão, vocês nem sabem, né, que mês foi que vocês tomaram a última ceia. Falei: é bem provável que a gente pegar R$1.000, colocar no meio da sua Bíblia sem falar para você, esse R$1.000 vai perder o valor no meio da sua Bíblia e você não vai achar, porque você não está nem lendo a Bíblia. Mas eles achavam que estava certo. Mas sabe o que é isso? É porque a pessoa que não tem Deus e que não anda segundo a palavra de Deus e que não sente a presença de Deus, ele sente mal de vir para a igreja. Ele se sente bem numa rodinha de amigos, ele se sente bem num churrasquinho, num almoço de pessoas aí fora que não tem nada a ver, que não fala de Deus. Mas se o assunto é Deus, se o assunto é o reino do céu, ele sente mal. Mas essas pessoas, se elas pensam que elas estão enganando a Deus, se elas pensam que elas estão trapaceando e que Deus não está vendo, é muito engano. Porque a própria palavra de Deus, aqui no versículo 6, para fechar, diz assim: olha, porque o Senhor conhece o caminho do justo,
mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá, quer dizer, não vai adiante. Você pode achar que está em vantagem, Uma vez um irmão chegou e falou assim: pastor, eu não sei o que acontece, que eu sirvo a Deus, faço tudo direitinho, e as coisas não fluem. Eu vejo fulano, não tem nada de Deus na vida dele, e ele está andando de carro novo, e está não sei o que, e está não sei o que. Eu falei assim: meu irmão, não se iluda com essas coisas. Falei, porque o reino do céu não é comida e nem bebida, e nem carrão. O reino do céu é alegria constante, mas é uma alegria diferente, para quando nós chegarmos lá, a gente vivenciar uma paz interior, a gente vivenciar uma alegria que nunca nós conseguimos encontrar aqui na face dessa terra. Imagine, irmãos, nós nunca presenciamos ou participamos de tal alegria. Então, o Senhor, Ele conhece o caminho dos ímpios, e por Ele conhecer, jamais alguém vai conseguir enganá-lo, jamais alguém vai conseguir trapacear a Deus, jamais alguém vai conseguir tentar ludibriar a Deus, porque Deus, Ele conhece os nossos caminhos e o intento do nosso coração. Quando nós procuramos imaginar e fazer alguma coisa, Deus, Ele já sabia que naquele momento, naquele exato momento, a gente iria estar pensando aquilo, porque Deus, quando permitiu que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, a nossa trajetória de vida já está toda traçada pelo Senhor. Ele já sabia o dia e a hora que nós ia nascer, o dia e a hora que a gente ia dar o primeiro passo e que ia falar a primeira palavra. Também Ele sabe o dia, a hora que nós iremos partir. Deus já sabe exatamente o dia que eu vou partir e de que maneira eu vou partir, de como será a minha morte. Deus já sabe, está no script de Deus. O que as pessoas não colocam na cabeça, irmãos, e elas não conseguem mentalizar, é que todos nós teremos que enfrentar a morte. E isso aí, ninguém vai se safar. Todos nós teremos que enfrentar a morte. Ela vai chegar para mim, ela vai chegar para você, e quando ela chegar, eu e você teremos que acertar as contas com Deus. Então, não tem por onde, meu irmão, não tem por onde. Isso é um fato, e eu preciso entender isso e andar na presença do Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus, queridos.